Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Sou o pastor Gerson Rodrigues, da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Nós estamos aqui na nossa segunda aula, na nossa segunda palestra, ou da forma que você queira entender. Mas nós estamos aqui nesse segundo estudo bíblico sobre quem é Deus. Amém? Lembrando os irmãos que a Igreja Pentecostal Templo de Louvor, ela é vinculada com a Associação Educacional Princípio do Reino. Nosso projeto na associação é missão, visão e valores. Glória a Deus. Amém? Nós estamos juntos aí para aprendermos a palavra do Senhor. Mas vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos. Nós vamos para a nossa segunda aula, nosso segundo estudo sobre conhecendo o Senhor. Pai, e eu peço ao Senhor, tira o embaraço, o impedimento, fala conosco, abra nosso entendimento, que todos aqueles que vão estar, ó Deus, se aproximando por meio, ó Deus, desses estudos, possam entender quem é o Senhor e andar na tua presença com dignidade, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os teus filhos, que eles venham receber a cura, o milagre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos falar sobre a intuição e desejo de adoração a Deus ou deuses. Como nós abordamos, né, o ímpio em si, ele já tem um senso de um conhecimento de Deus, embora que eles procuram Deus de uma maneira diferenciada. Vamos ver então, todo ser humano é religioso por natureza. O homem tem desejo pelas coisas de Deus. Alguns buscam o caminho correto, outros seguem caminhos que são opostos à vontade dele ou à vontade de Deus. Então, o homem tem uma intuição de Deus, porque ele foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Quando o homem pecou, foi expulso do jardim, dali morreu, né, o homem no sentido espiritual, mas o seu coração, o seu espírito ficou desvinculado de Deus. De lá para cá, o homem procura meios para se aproximar e adorar o Criador. No entanto, existem aqueles que querem ser adorados, existem aqueles que querem adorar Deus, mas vai por caminhos opostos, como eu já falei. O que acontece? Na história de Israel, nós temos aí essa imagem aqui sobre o bezerro, né, de ouro que eles fizeram. Moisés subiu ao monte, ficou ali 40 dias, 40 noites. Quando Moisés desceu, estava lá o povo adorando o bezerro de ouro. Aqui tem este homem de braços abertos, né, conhecido como Nimrod, que ele fez, ele levantou uma torre e ele quis agrupar as pessoas num só lugar para evitar a catástrofe do dilúvio, mas ele queria ser adorado como Deus. E existem hoje aí várias pessoas, né, que ela tem a necessidade de ser adorado, de ser aplaudido, e o ser humano em si tem esse desejo de adorar Deus ou deuses, né? Isso é um perigo gravíssimo e nós precisamos entender sobre isso. Isaías 45, versículo 5 fala assim: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Deus se apresenta para o Isaías entregar a ministração, a retiro, dizendo: eu sou o Senhor e não há outro. Tá bom? Deus, ele é único. Deus, ele é único e verdadeiro, não existe outro. O resto é tudo cópia que não tem utilidade nenhuma. Mas vamos lá, 45, versículo 22, 23. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. O próprio Pedro, na sua primeira carta, ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Deus, ele é único. Embora que outras pessoas procuram se igualar-se a Deus. No decorrer da história da igreja, nós podemos estudar mais para frente, você vai ver que na história da igreja, vários imperadores
né? Eles faziam suas próprias imagens para que eles pudessem ser adorados. Quando você vai ler a história de Daniel ali sobre o rei Nabucodonosor, ele também fez a sua estátua para que as pessoas pudessem adorar. Então o ser humano sempre quis ser Deus, se apresentar como Deus, e as pessoas sempre teve o desejo de adorar um ser superior. Infelizmente, partindo pelo caminho errado. Mas vamos lá. Alguns argumentos que confirmam a existência de Deus. Vamos lá, primeira coisa, cosmológico, argumento cosmológico. O que argumento é esse? Este argumento apresenta a evidência de que Deus existe e é a primeira causa. Como o mundo não se explica por si mesmo, então ele teve uma causa. Embora que alguns falam, veio de uma explosão, aí surgiu as moléculas, né, do Big Bang, aquela coiseira toda. Mas o que a gente vai pegar? Vamos tomar posse desta palavra. Deus, ele é a primeira causa. O mundo não se explica por si mesmo, né? Então ele teve uma causa. Ela é a questão da cosmológica, né? Não se trata de um argumento do efeito à causa, pois a proposição de que cada efeito deve ter uma causa é simplesmente idêntico e apenas significa que o evento causado deve ter uma causa. Em vez disso, é um argumento da existência começada para uma causa suficiente de tal começo e pode ser precisamente estabelecido da seguinte maneira. Vamos lá. Tudo que começa, quer substâncias, quer fenômeno, deve sua existência a alguma causa produtiva. Tudo o que se começa teve uma causa produtiva. Então vamos lá. Um exemplo, deixa eu pegar aqui este livro, não estou fazendo propaganda, né? O Ego Transformado, né? Do Timothy Keller. Esse livro, ele teve uma causa. Teve uma causa. Exatamente. Alguém, primeiro, conseguiu criar o papel, né? Para o papel existir, houve outros, vamos se dizer, feito de algum desmatamento, coisinha básica. Aí depois conseguiu fazer o papel, o escritor comprou, né, o seu estudo, formou o seu estudo e depois foi compilado nesses pequenos livros. Então, aqui houve um começo. A questão de substância, fenômeno, deve a existência de alguma causa produtiva. Você tem que entender que o ar que respiramos tem uma causa para o ar puro que nós respiramos. Quem é essa causa? Vai na Lua, para quem já foi lá e para quem vai fazer morada lá na Lua, né? Alguns estão vendendo até terreno na Lua, agora estão indo para Marte. Então lá não tem ar. O ar não é produzido como é produzido aqui. Então tudo que começa, quer substância, quer fenômeno, deve a sua existência a alguma causa produtiva. Tá? Então, é uma coisinha básica. Vamos lá. Então podemos afirmar que o universo é causado por uma criação direta de uma causa eterna e autoexistente que é Deus? Quer dizer, aceitando ou não. Então, o universo foi criado, né? O universo foi criado por uma causa direta. Ele foi causado, vamos dizer assim. Como diz o princípio, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Aí você vem, poxa, então podemos afirmar que o universo é causado por uma criação direta de uma causa eterna e autoexistente que é Deus. Aí você vai falar, pô, aceitando ou não? Eu tenho que aceitar. Eu não posso falar que foi por meio de uma explosão, porque Deus é o Criador. O que o Hebreus 1, versículo 11 e 12 diz na carta? E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra,
e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Então, a questão cosmológica, se for pegar de uma profundidade mais ampla, não tem como nós fugirmos. O universo foi criado pela mão do Eterno. A pessoa aceitando ou não. O universo vai desaparecer. A Terra vai desaparecer. Mas Deus, ele é eterno. Ele é o Criador. Porque essa casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Hebreus 3:4. Não tem por onde correr. Vamos lá? Moral ou antropológica? A afirmação "o homem descende dos macacos", feita por Charles Darwin, ao lançar sua teoria evolucionista em 1859, foi tão forte e marcante que até hoje ainda há pessoas que acreditam ser ela verdadeira, né? Que essa teoria é verdadeira. E você, o que você acha? O homem é uma evolução do macaco? Como e quando surgiu o homem? Né? Você pode ver que surgiu essa teoria. E até hoje, algumas faculdades ensinam isso aí. Até hoje. Vamos lá? O que é moral? Moral tem a ideia de valor central, o conceito de bem, que pode ser entendido como tudo aquilo que que promove e desenvolve o ser humano. A partir dessa ideia central é que são retirados princípios e diretrizes até chegar às regras morais que influenciam o comportamento e a mentalidade humana. O que é antropologia? Antropologia é a ciência preocupada em estudar o homem e a humanidade de maneira totalizante, ou seja, abrangendo todas as suas dimensões. A divisão clássica da antropologia distingue da antropologia cultural, da antropologia biológica. Cada uma destas, em sua construção, abrigou diversas correntes de pensamento. Olha que coisa interessante, né? Você vai observando. Esta formulação veio de Immanuel Kant, baseia-se no fato de existir no homem uma consciência que estabelece a distinção entre o bem e o mal, dando a ele o senso de responsabilidade e de razão existencial. Você vê que Immanuel Kant ele apresenta sobre a questão da moral antropológica, né, da questão da antropologia. E ele acreditava que dentro do ser do homem tem a consciência entre o bem e o mal. Distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Já os animais, não. Os animais não têm essa. Os animais são ensinados até hoje. Os animais não, é diferente. Aí a pessoa põe, não, nós vemos do macaco. Mas o que o macaco tem a ver com, né? É impressionante isso aí. A mentalidade que o ser humano, esse camarada ateu, apresenta. Aí o Immanuel Kant, ele já apresenta essa teoria de responsabilidade existencial. Mas vamos lá, eu quero correr aqui. No campo moral, Kant formulou uma teoria chamada metafísica dos costumes, baseada no imperativo categórico que tenha desfazer qualquer relativismo moral, empregando forças para descobrir as máximas ou leis morais universais. Para Kant, existe um dever universal baseado em leis morais e esse dever está submetido ao estrito cumprimento das leis morais em qualquer situação racional. O ser humano ou qualquer outro ser racional deve cumprir aquilo que é estabelecido pela lei moral. Esse material foi tirado por Francisco Porfírio, né? Porfírio. Tá aí o site, depois você procura lá. Então o que acontece? O que o Kant ele apresenta, o Immanuel Kant apresenta. Então o homem em si, ele tem uma lei, ele tem um princípio, ele tem algo que o rege. Os animais não. Os animais não.
Tá bom? Vamos lá? E o que a Bíblia diz? Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2, versículo 14 e 15. Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo não é referente às leis de Deus. Mas o ser humano já tem um senso moral dentro dele. Um senso moral de obediência para conviver-se no meio da sociedade. Mesmo, né, esse ser humano não tendo conhecimento de Deus. Há uma lei que o rege, conhecido como essa lei moral que o rege. Prova que o homem não veio dos animais, não veio do macaco, infelizmente, né? Mas a Bíblia fala que o ser humano, aquilo que ele produz para dentro dele, que é tido como lei, Deus aprova como lei, tá? Não está se referindo à lei, Torá, não está se referindo ao decálogo ali do Monte Sinai, embora que foi dado para Israel. Está falando dos gentios, aqueles que não conhecem Deus. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei. Não tendo eles lei, para si mesmos são leis, que ele cria a sua lei, sua forma de obediência. Tá? Então isso é lei moral. O ser humano tem, mas os animais não. Bom, pode-se ver o fato de existir essa lei moral é uma prova de que há um legislador ou promulgador supremo, um Deus que decretou leis a quem os homens prestarão conta, pois, segundo a Bíblia, prestaremos conta de nossos atos diante de Deus. Agora, você me pergunta uma coisa, pastor, todas as pessoas serão salvas, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Deus, que nunca ouviram falar de Jesus, se morreram sem Jesus, elas serão salvas. Segundo essa teoria, né, segundo essa teoria que Paulo apresenta, se a pessoa ela está em determinado lugar, em uma ilha, que nunca ouviu falar do Evangelho, nem que nunca ouviu falar de Deus, o próprio Deus se revela a ele de maneira que ele possa entender, e há uma lei na sua consciência que vai defini-lo entre o certo e o errado, e ele vai ser julgado mediante essas leis. Isso é incompreensível na mente de algumas pessoas. Então nós podemos entender que há um princípio de uma lei moral que o rege, que foi implantada no coração do ser humano. Tá bom? Isso aqui é coisa para discutir uma outra oportunidade. Mas estou só jogando gasolina para nós conversarmos depois. Thomas de Aquino foi um padre católico e discípulo do grande escolástico Alberto Magno. Ele ele auxiliou na reintrodução da filosofia aristotélica no pensamento europeu e atualizou a teologia cristã junto à filosofia medieval, tendo escrito sobre o conflito entre a fé e a razão existente no período. Ele foi o primeiro sistematicamente do reconhecimento da diferença entre o natural e o sobrenatural, entre a razão humana e a revelação. Vamos lá? Teleologia. Ai, Jesus, algumas pessoas até mesmo falam, pastor, o que é isso? Mas é conhecimento de Deus. Nós temos que passar por essa pequena introdução. Este pode ser incluído na categoria do argumento cosmológico. É o estudo da origem da composição do universo. É a quinta via de Thomas de Aquino. A palavra grega, como já foi falado, é telos, fim, propósito, pois trata dos fins do desígnio do propósito racional. A ordem e o planejamento do universo deixam evidente o seu propósito. Podemos ver a existência de uma mente inteligente infinita que é responsável por esse desígnio. Você vê que aí Thomas de Aquino, ele dá essa palavra, ele medita, gente, tem um Criador por detrás disso tudo. O homem não surgiu do macaco, o homem não veio por acaso ao mundo,
O homem não surgiu por moléculas que de repente veio do asteroide, do cometa e bum! Não. Há uma causa. Né? Então ele abrange essa questão que há uma mente inteligente, responsável, que criou seres humanos tão perfeitos. Nós somos os seres tão perfeitos, embora que alguns na mídia queiram dizer que os humanos são seres inferiores. Inferiores a quem? Nós somos os seres mais perfeitos que há no mundo. Somos os seres mais perfeitos, porém de uma forma distorcida, porque o pecado nos distorceu. Mas isto é bem interessante. Temos que aprender a questão entre a razão e a revelação de Deus. A razão humana e a revelação de Deus. Vamos lá. Thomas de Aquino acreditava: foi o Senhor Deus quem fez os nossos ouvidos. Será que ele não pode ouvir? Foi o Senhor quem fez os nossos olhos. Será que ele não pode ver? O Senhor repreende as nações. Será que ele não vai castigá-la? O Senhor ensina todos os seres humanos. Será que ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que elas não valem nada. Salmo 9, versículo 9 a 11, o que o salmista apresenta. Então, Thomas de Aquino, ele acreditava. Ele acreditava. Então, isso é uma das provas da existência do Senhor. Então, o salmista ele fala: foi o Senhor quem fez os nossos ouvidos. Será que não pode ouvir? Foi o Senhor quem fez os nossos olhos. Será que ele não pode ver? O Senhor repreende as nações. Será que ele não vai castigar? Então, é uma série de fatores que você vai ver da existência do Criador. Deus sabe tudo sobre nós. Mesmo antes de nascermos, Deus sabia tudo que iria acontecer em nossa vida. Não há ninguém que nos conhece tão bem como Deus. Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. Olha, que coisa tremenda. Infelizmente, alguns ativistas, aprovaram e querem o aborto de crianças, querem que mate as crianças no ventre, porque somos criação de Deus. Mas o diabo tem tanta fúria contra as crianças que quer destruir, contra aquela que está no ventre ainda. O salmista deixa bem claro: os teus olhos me viram o meu embrião, quando era uma coisinha pequenininha, do tamanho de uma borrachinha pequenininha, de uma bolinha de iogurte, bolita, como se diz há anos atrás. Deus existe, amado. Deus existe. Teleologia. O que é isso? Teleologia é uma teoria filosófica que busca explicar eventos e fenômenos com base em seus propósitos e fins. A palavra teleologia tem origem do grego telos, que significa fim ou propósito. Essa teoria afirma que tudo na natureza possui um objetivo ou uma finalidade. O que os eventos e processos ocorrem de acordo com esse propósito. Que todos os eventos ocorrem. Tudo tem um propósito. A teleologia, ela vai nos ensinar sobre isso. A teleologia tem duas raízes da filosofia grega antiga, especialmente nas obras de Aristóteles. Aristóteles acreditava que todos os seres vivos possuíam uma causa final, ou seja, um propósito pelo qual existiam. Então, no argumento de Aristóteles, então uma causa sempre teve um propósito. Tudo tem um propósito. Se aconteceu isso na tua vida, tem um propósito. Ele argumentava que a natureza era governada por um princípio teleológico que direcionava os seres vivos a alcançarem seu pleno desenvolvimento e cumprir o seu propósito. Você vai crescendo até chegar num patamar elevado da espiritualidade. Vamos lá. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Depois vamos continuar em nome de Jesus. Tá bom, querido?
Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, a cada um que tem participado. Repreenda todo o mal, que eles tomem posse da cura, do milagre em suas vidas. Eu quero decretar, determinar a tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Querido, permaneça firme, ora por nós, vamos estar orando pelos irmãos e vamos continuar. Esse comecinho vai meio amarrado assim, mas vai ser uma bênção, uma coisa muito interessante que vai te chamar a atenção e vai te elevar para um patamar espiritual mais elevado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.